Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à sessão de hoje da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como é sabido por todos, temos hoje connosco o Dr. Vítor Braz, Inspetor-Geral de Finanças, que aqui vem na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Queria, como é natural, agradecer em primeiro lugar ao Sr. a sua presença e a disponibilidade imediata que manifestou quando falei telefonicamente para aqui estar presente. E agradecer-lhe também pelos contributos relevantes que seguramente trará aos trabalhos da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Como já tive a ocasião de dizer ao Sr. quando falámos telefonicamente, esta primeira ronda, os grupos parlamentares têm 8 minutos para fazer perguntas que gerirão nos termos que entenderem. O Sr. responderá a seguir a cada uma das perguntas que lhe forem colocadas. Havendo segunda ronda, na segunda ronda os grupos parlamentares têm 5 minutos para formular questões cada um, mas a resposta é conjunta no fim de todas as intervenções dos grupos parlamentares. O Sr. Inspetor-Geral de Finanças deu-me nota de que deseja fazer uma breve, enfim, a breve já é qualificativo meu, uma intervenção de enquadramento da sua presença aqui, até para facilitar aos senhores deputados, aos membros da Comissão, depois a colocação de questões, e por isso, sem mais delongas, e renovando o meu agradecimento pela sua presença, o nosso agradecimento pela sua presença, dava desde já a palavra ao Sr. Inspetor-Geral de Finanças. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, respondendo à convocatória para a minha audição por esta Comissão de Inquérito, gostaria de contextualizar a ação da Inspeção-Geral de Finanças no domínio do setor público empresarial face ao respectivo regime jurídico. O atual regime jurídico do setor público empresarial, em vigor desde 1 de janeiro de 2014, introduziu um efetivo alargamento do âmbito subjetivo de aplicação do regime das empresas públicas, passando a abranger todas as organizações empresariais em que o Estado ou outras entidades públicas exercem, isolada ou conjuntamente, de forma direta ou indireta, uma influência dominante. Esse regime jurídico, em matéria de bom governo das empresas públicas, veio reforçar os poderes e deveres inerentes ao exercício da função acionista, com vista a um maior controlo sobre o setor público empresarial. O alargamento do âmbito setorial de aplicação desse regime introduziu o conceito de setor público empresarial, o qual integra o setor empresarial do Estado, assim como o setor empresarial local. A IGF, nos termos do seu diploma orgânico, tem por missão assegurar o controle estratégico da administração financeira do Estado, compreendendo esse controle, o de legalidade, auditoria financeira e de gestão, bem como a avaliação de serviços e organismos, atividades e programas e também a de prestar apoio técnico especializado ao Ministério das Finanças. Essa atividade abrange todas as entidades do setor público administrativo, incluindo autarquias locais e entidades equiparadas, empresas, bem como os setores privado e cooperativo, quando sejam sujeitos de relações financeiras ou tributárias com o Estado ou com a União Europeia. O diploma orgânico da IGF apenas desenvolve as respectivas atribuições no domínio da administração central do Estado, das autarquias locais e das funções da autoridade de auditoria no domínio dos fundos europeus. Assim, o modelo de controle no domínio do setor público empresarial está previsto no respectivo regime jurídico e em outros diplomas específicos, alguns dos quais atribuem à IGF competências sobre empresas públicas não financeiras e, em casos muito limitados, sobre entidades financeiras, designadamente nos diplomas legais relativos à Instituição Financeira de Desenvolvimento, ao Fundo de Capital e Quase Capital e ao Fundo de Dívida e Garantias. O alargamento do âmbito do setor público empresarial e o reforço da função acionista impõem, assim, uma visão integrada da atividade empresarial pública e do seu modelo de controle, por forma a estabelecer um acompanhamento efetivo e eficaz sobre essa atividade, desenvolvida quer a nível estadual, quer a nível local, através de diferentes tipos e níveis de controle por diferentes entidades, incluindo a Inspeção-Geral de Finanças.
O regime jurídico do setor público empresarial procedeu ainda à clarificação do conceito, do conteúdo e das regras aplicáveis ao exercício da função acionista. Nos termos desse regime, a Direção-Geral do Tesouro passa a ter funções específicas e especiais responsabilidades, que estão previstas designadamente nos artigos 37 a 39 do regime jurídico do setor público empresarial, em articulação com uma nova unidade, com a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização, as quais passam a assegurar o conjunto de atividades do suporte ao exercício da função acionista, assegurada pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, em articulação com o membro do Governo setorialmente responsável. O novo regime do setor público empresarial estabeleceu ainda as regras referentes à limitação do endividamento das empresas públicas não financeiras, de forma a impedir o avolumado de situações que contribuam para o aumento da dívida e o desequilíbrio das contas do setor público. Designadamente, passa a ser necessário o parecer prévio favorável do IGCP. Pretendeu-se, com este modelo, dirigido essencialmente às empresas não financeiras, contribuir também para a contenção de despesa e para o equilíbrio das contas públicas, sendo aqui fundamental, nas próprias palavras do legislador, o papel a desempenhar pela referida unidade técnica. No modelo atual, a unidade técnica passa a ser a estrutura especializada no acompanhamento e monitorização do exercício da atividade empresarial pública, destinada a prestar o apoio técnico aos titulares da função acionista, designadamente nos domínios económico-financeiro e jurídico. A missão, as atribuições, organização e funcionamento da unidade técnica constam do Decreto Regulamentar 1/2014 de 10 de fevereiro, competindo-lhe designadamente promover a execução das operações necessárias à avaliação anual do grau de cumprimento das orientações, objetivos, obrigações e responsabilidades, tendo ainda obrigações especiais de reporte de informação no domínio do setor empresarial local, caso as desconformidades detectadas suscitem a intervenção da Inspeção-Geral de Finanças. Por sua vez, a coordenação da atividade, com vista à aprovação dos documentos anuais de prestação de contas, é assegurada pela DGTF. Nos termos do regime jurídico do setor público empresarial, a IGF desenvolve o controle externo e complementar, um segundo nível de controle após a intervenção da unidade técnica e da DGTF. A IGF compete, assim, o controle financeiro do setor público empresarial, constituído por 81 entidades participadas diretamente pelo Estado, 6 do setor financeiro, e 68 entidades participadas indiretamente, bem como o controle do setor empresarial local, constituído por 166 empresas em atividade e 50 em liquidação, por força também do controle da IGF. No total, mais de 300 entidades do setor público empresarial estão sujeitas a controle pela IGF, o qual, em função da estratégia definida, incide essencialmente sobre as empresas não financeiras. Nas entidades financeiras, a IGF desenvolve intervenção pontual em decorrência do cumprimento de obrigações legais ou por determinação da tutela. Este tipo de intervenção da IGF está alinhado com o modelo de controle vigente e com a sua natureza integrada, o qual é realizado interna e diretamente pelo Ministério das Finanças, enquanto acionista, através, como referimos, da DGTF e da Unidade Técnica, bem como pela Direção-Geral do Orçamento, em matéria orçamental e em relação às entidades reclassificadas com natureza empresarial, na medida em que passam a integrar o perímetro da administração pública. Assim, a estratégia da IGF tem consistido em privilegiar as principais operações e áreas de risco no domínio das entidades não financeiras, examinando as principais operações e as referidas áreas de maior risco, porquanto as entidades financeiras e instituições de crédito dispõem de diferentes estruturas e níveis de controle, incluindo controle interno, comitês de acompanhamento, grupos técnicos, auditor independente e comissão de auditoria, bem como controles externos pelo Tribunal de Contas e pelas entidades reguladoras nacionais e internacionais.
O próprio modelo de controle prevê a intervenção da IGF nos termos da lei, atribuindo o quadro legal poderes limitados à IGF no acesso à informação protegida pelo sigilo bancário, pelo que apenas as entidades reguladoras e os tribunais podem aceder à informação completa, por forma a emitirem opinião sobre as operações de maior risco e a situação financeira dessas entidades. Assim, face aos diferentes níveis do modelo de controle instituído no setor público empresarial, a atuação da IGF sobre o universo das cerca de 300 empresas públicas decorre do cumprimento de obrigações legais e é determinada em função de uma prévia análise de risco, materialidade e oportunidade, sendo as respectivas ações de auditoria inscritas no plano de atividades aprovado pela tutela. Para além das ações constantes do plano de atividades, a IGF realiza outras investigações previstas no diploma orgânico ou intervém por solicitação da tutela, podendo essa consistir numa ação de auditoria, em análises internas de conformidade ou em estudos sobre matérias em apreciação nos gabinetes ministeriais. Essas análises internas de conformidade, em regra, não assentam em exames substantivos, não contêm opiniões de auditoria, não dão lugar a recomendações. Consistem, pois, na apreciação da conformidade legal e formal de documentos ou de operações, visando enfatizar os seus aspectos mais relevantes, por forma a tornar mais eficiente e eficaz a respectiva apreciação pela tutela. Neste domínio, os documentos elaborados têm a natureza interna, são instrumentais e dirigidos a contribuir para a formação de uma opinião e para robustecer o processo de decisão, não consistindo em documentos autónomos e finais sobre os quais seja necessário exarar um despacho, praticar um ato administrativo. Enquanto documentos internos e instrumentais, em regra sobre matérias confidenciais, esses documentos passam a integrar os respectivos processos nos gabinetes ministeriais, competindo ao respectivo titular e destinatário a sua exclusiva utilização e divulgação. Relativamente à recente auditoria realizada pelo Tribunal de Contas ao controle exercido pelo Ministério das Finanças no domínio do setor empresarial do Estado, no período de 2013 a 2014, observa-se que os resultados incidiram sobre os 2 primeiros anos de aplicação do regime, que entrou em vigor em 2014, como referimos. Face aos resultados apurados, o Tribunal não efetuou recomendações à Inspeção-Geral de Finanças, tendo apenas proposto a outras entidades, relativamente à Inspeção-Geral de Finanças, o seguinte: para o Governo atribuir recursos à IGF, enquanto entidade interveniente no setor empresarial do Estado, e para o IGCP passar a remeter também à IGF o relatório trimestral sobre a dívida das empresas públicas não financeiras. Por fim, gostava de concluir com as principais ações de controle desenvolvidas pela IGF no âmbito do controle do setor empresarial do Estado, constituído por 149 empresas, 6 das quais são entidades financeiras. No quadriênio, a IGF realizou 53 ações de apoio técnico especializado, em cumprimento de obrigações legais ou por determinação da tutela sobre matérias específicas de natureza financeira. 53 ações. 79 ações de controle e de apoio técnico especializado em empresas públicas não financeiras. E 130 ações de controle e de apoio técnico especializado sobre contratos de concessão e parcerias público-privadas. Muito obrigado pela vossa atenção e fico naturalmente à disposição dos senhores deputados para me colocarem as questões que entenderem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Vítor Brás. Vamos então passar à fase de perguntas e respostas, não sem antes dar conta aos senhores deputados que, infelizmente, não foi possível marcar esta reunião ou da Comissão de Orçamento e Finanças para outra hora, portanto há uma sobreposição das duas reuniões, o que significa que alguns dos senhores deputados que são membros da COFMA não poderão estar aqui, o que justifica, de resto, a menor presença de deputados. Passamos então à fase de perguntas e respostas. De acordo com as regras de rotatividade, cabe hoje ao Partido Comunista Português começar essa fase. Tem a palavra o deputado Miguel Tiago. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostava de cumprimentar o Dr. Vítor Brás e agradecer a sua intervenção inicial e a disponibilidade também para contribuir para os trabalhos desta Comissão de Inquérito. Eu queria fazer-lhe perguntas especificamente, não sobre as capacidades gerais da Inspeção-Geral de Finanças, mas sobre o caso concreto de acompanhamento à Caixa-Geral de Depósitos, em que âmbito é que ele foi feito e como é que foi realizado. Ou seja, no âmbito das informações que estiveram à disposição do Tribunal de Contas para a produção do seu relatório, qual foi o material fornecido pela Inspeção-Geral de Finanças e como é que era realizado esse acompanhamento por parte da Inspeção. Nós já compreendemos as competências, compreendemos de que decorrem, contudo não nos explicou muito bem exatamente em que é que consiste a presença da IGF na avaliação da instituição Caixa-Geral de Depósitos. Exatamente para que é que olha para os relatórios da Comissão de Auditoria, olha para os relatórios do auditor externo, tem presença na instituição, é uma inspeção mais ou menos intrusiva, como se costuma dizer, ou é uma inspeção que vai aos documentos produzidos pela instituição e pelo auditor externo, faz a sua própria avaliação, sublinha e envia para o acionista aquilo que entende ser merecedor de maior atenção. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como referi, a estratégia definida pela Inspeção, pelo vasto leque de empresas do setor público empresarial, mais de 300, privilegia as intervenções no âmbito das empresas não financeiras. Relativamente às entidades financeiras, a Inspeção atua de acordo com os poderes específicos que estão previstos em diplomas e, como referi, designadamente junto da instituição financeira de desenvolvimento em que aprecia e faz o exame às contas. Relativamente à Caixa-Geral de Depósitos, a Inspeção atuou no passado recente sempre em função e a solicitação do acionista para ver operações em concreto de natureza financeira e para preparar, fazer uma síntese e um resumo de alguns dos relatórios da Comissão Administrativa, da Comissão de Auditoria. Como referi, a Inspeção não tem poderes, portanto, de acesso integral à informação, tem poderes limitados de acesso à informação financeira. A partir de 2005, a atual direção desenvolveu contactos com o Banco de Portugal e, portanto, já conseguimos obter informação no âmbito da Administração Central do Estado. Continuamos com eu queria apenas referir algumas dificuldades no âmbito de outras entidades e do acesso à informação financeira. Designadamente, eu posso precisar que em 2015, e no sentido de robustecermos e passarmos a emitir uma opinião, porque a Inspeção, em regra, o que fazia é uma síntese dos relatórios da Comissão de Auditoria e, portanto, destacava os aspectos-chave que esses relatórios continham, porque, na prática, os relatórios sistematicamente identificam os problemas-chave e apresentam a evolução relativamente a algumas matérias, ao acompanhamento realizado pelo Banco de Portugal, ou ao acompanhamento que é realizado pelo Banco Central Europeu, à evolução das imparidades, do volume de negócios. Portanto, eram estes os aspectos tipo que são apresentados pelo relatório da Comissão de Auditoria. Em 2015 e na sequência da entrada da nova direção, tentámos aprofundar a investigação em matéria financeira. E face aos relatórios da auditoria, a IGF, nesse ano, pretendeu conhecer o relatório do auditor externo sobre o processo de quantificação das imparidades da carteira de crédito da Caixa. Contudo, a entidade não disponibilizou esse relatório, invocando a sua confidencialidade. Portanto, esta recusa impediu assim o acesso no domínio das funções de apoio técnico especializado à verificação da situação relatada no relatório pela Comissão da Auditoria, a evolução das imparidades e o respectivo risco associado. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado. O reparo que a IGF faz junto do Governo, portanto, é baseado nos relatórios da Comissão de Auditoria da Caixa e e levanta a questão de não ter acesso à forma de cálculo das imparidades, apesar de estar a haver uma tendência para que elas cresçam, bem como a exposição, apesar da Caixa tinha acabado de ser recapitalizada em 2012 e, portanto, não podia aumentar a exposição, tinha que diminuir a exposição. E isso não se verificou, portanto, eu presumo que estes reparos que a IGF faça decorram da leitura dos documentos a que teve acesso, sublinha e chama a atenção do Governo para estas dimensões dos relatórios, apesar de não ter tido acesso, segundo percebi, ao relatório da auditoria externa, do auditor externo. Em que data é que foi solicitado no primeiro semestre de 2015. Não posso precisar a data, mas foi no ano de 2015. Sim, penso que durante o primeiro semestre. Mas, Sr. Deputado, não lhe posso precisar a data concreta em que essa solicitação foi realizada. A IGF igualmente assinalou nos relatórios da Comissão de Auditoria o facto de esses relatórios não conterem uma avaliação qualitativa sobre a evolução da atividade da empresa. Portanto, expressavam alguns aspectos quantitativos e, portanto, refletiam a evolução do ponto de vista quantitativo das principais áreas de risco, ao nível das imparidades, volume de negócios, faltando, contudo, essa avaliação qualitativa pela Comissão de Auditoria da evolução que, entretanto, ia sendo registada. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor. Quem é que negou o acesso aos documentos? A Caixa Geral de Depósitos? Exatamente, a Caixa Geral de Depósitos. Mas o acionista supostamente teria acesso ao documento e o acionista pede à IGF que se pronuncie, portanto o acionista poderia ter fornecido à IGF o documento. Mas, Sr. Deputado, a Caixa Geral de Depósitos não forneceu o relatório à IGF, portanto, invocando a confidencialidade do mesmo. Como algumas matérias na área financeira, portanto, protegidas, têm invocado o sigilo fiscal dos seus conteúdos para não ser prestada essa informação à Inspeção-Geral de Finanças. Eu posso dizer, Sr. Deputado, até para precisar esse aspecto e que fique bem claro, até posso-lhe seguir o seguinte: a última tentativa de acesso à informação financeira por parte da Inspeção-Geral de Finanças ocorreu em agosto de 2016, no âmbito das competências de Serviço de Coordenação Antifraude em Portugal, Serviço AFCOS, no âmbito do Organismo Europeu da Luta Antifraude, OLAF, com vista à proteção dos interesses financeiros da União e ao controle da utilização dos fundos europeus nos termos de regulamento. Esse acesso foi igualmente recusado, tendo o Banco de Portugal respondido que, passo a citar, apenas se encontra habilitado a transmitir informações constantes da base de dados de contas às autoridades judiciárias no âmbito do processo penal, ao Procurador-Geral da República ou a quem exerça as respectivas competências por força do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Em 2015 solicitam o documento, têm a noção de que as imparidades estão a aumentar porque constam dos relatórios de contas da Caixa, fazem esse sublinhado de que, portanto, pode estar a haver uma avaliação e um cálculo de imparidades que está desligado de uma avaliação qualitativa da imparidade. Isso, enfim,
mais tarde, depois viemos a saber que teve que ser revisto todo o modelo e que os créditos acima de 3 milhões de euros, se não estou em erro, até tiveram que ter uma avaliação individual para os desligar da forma como estavam a ser calculados, porque havia estavam subestimadas as imparidades. A questão que lhe faço é, perante este alerta, digamos assim, que ainda que não tenha valores muito concretos, porque também não teve acesso ao relatório da auditoria externa, qual foi a intervenção do Governo junto da IGF? Que interação teve o Governo como resultado deste contacto? Portanto, a IGF alerta ao Governo para um aumento das imparidades, para a necessidade de repensar o modelo de cálculo das imparidades, ou pelo menos de o conhecer melhor, e qual é a resposta que o Governo dá, ou que ações é que o Governo solicitou à IGF, o Governo de então, para compreender melhor o problema da Caixa ou para eventualmente intervir na Caixa. Muito obrigado. Eu, como referi, esta apreciação, na apreciação, como referi, a apreciação da IGF destes documentos não tinha implícita uma opinião da auditoria sobre os mesmos. Não é? Apenas se enfatizavam os aspectos para simplificar e dar mais eficácia à decisão da auditoria. Portanto, simplificava-se a leitura de um documento técnico que é mais extenso. Não é? Mas também a inspeção não se pronunciou especificamente em relação à avaliação sobre as imparidades. Apenas fez essa referência global que faltava, na opinião da IGF, faltava ao relatório da Comissão da Auditoria uma opinião global sobre a evolução da situação. Mas, contudo, e sistematizando, até posso sistematizar um pouco os aspectos do plano, dos aspectos que estavam contidos nesses relatórios da Comissão de Auditoria. A Comissão de Auditoria referia, e, portanto, sobre essa matéria, exatamente ao nível das imparidades, havia o plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia em junho de 2003. Houve também um plano de resolução, 13, sucessivamente revisto e objeto de acompanhamento por equipe de ligação à DGCOM, um plano de resolução submetido ao Banco de Portugal, um plano de financiamento de capital para o período 11-15 sujeito a sucessivas revisões, um auditor externo imposto pelo Banco de Portugal para a quantificação das imparidades. O próprio Banco de Portugal acompanhou o processo de quantificação das imparidades e o reforço sucessivo das mesmas. Foram sendo também identificados os financiamentos de maior relevo em termos de potenciais perdas de imparidade. Existia uma comissão de risco recomendada pelo Banco de Portugal. A Comissão da Auditoria efetuou o follow-up interno de 150 situações identificadas de risco elevado. Em outubro de 2014, o BCE concluiu o processo de Comprehensive Assessment, tendo confirmado a resiliência do balanço da Caixa. A partir de novembro de 2014, a Caixa de Depósitos e o Grupo Caixa passaram a ser entidades supervisionadas diretamente pelo Banco Central Europeu. Um conjunto de controlos e entidades que monitorizavam e acompanhavam toda a evolução. E isto era refletido nos relatórios da Comissão de Auditoria. Sim, pois, obrigado por nos descrever o sistema de supervisão. Nós, infelizmente, aqui no Parlamento já percebemos bem que, independentemente do número de instituições e de entidades que fiscalizam a banca, não podemos ficar descansados. Na Caixa até é aquela que mais nos descansa, porque todos os outros que passaram por comissões de inquérito aqui nesta casa também tinham essas supervisões todas. E tinham um Banco de Portugal muito atento e uma Comissão Europeia com regras draconianas, enfim, tudo isso. De qualquer das formas, infelizmente, isso nunca ditou o cumprimento da lei por parte dos banqueiros. Mas a questão que lhe coloquei não era sequer essa. A IGF produz uma nota, presumimos, ao Governo sobre aquilo que detecta nos relatórios de Comissão de Auditoria da Caixa. Tudo bem. Detecta que as imparidades cresceram, a exposição aumentou e faz inclusivamente um reparo de que pode haver necessidade de ter uma avaliação mais quantitativa, mais qualitativa
das imparidades, ao invés de ter apenas um quadro com a sua evolução ao longo dos anos, que é como vem nos relatórios. E perante isso, o que eu lhe perguntei foi se o Governo lhe pediu alguma intervenção diferente da produção desse relatório, se por acaso solicitou no âmbito da lei a realização de uma auditoria de âmbito limitado ou não limitado à Caixa, se porventura pediu alguma intervenção. Eu aproveito para terminar para lhe colocar apenas, portanto, faço-lhe essa questão, repito essa questão, e aproveito para lhe perguntar se as recomendações do Tribunal de Contas, tanto quanto sejam do seu conhecimento, foram ou não cumpridas por parte do Governo e por parte do IGCP, e já agora, se na sua experiência, de acordo com o que nos possa dizer, de acordo com essa experiência, se é natural e é normal que um Governo demore 6 meses a reagir a um relatório apresentado pela Inspeção-Geral de Finanças. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Eu precisava apenas que estes documentos serão solicitados, esta apreciação era solicitada pelos membros do Governo, foi solicitada até 2015, a apreciação. Portanto, a inspeção, aqui a iniciativa da inspeção foi, portanto, via tutela. Não é uma iniciativa nossa, porque este tipo de documentos são enviados diretamente à tutela. E a tutela pediu o nosso apoio técnico até 2015. Enquanto esses documentos internos, como referi, em regra sobre matérias confidenciais, eles passam a integrar os respectivos processos nos gabinetes ministeriais, competindo assim ao titular e seu destinatário a sua exclusiva utilização e divulgação. Portanto, sobre esses documentos é apenas isso que lhe posso afirmar. Relativamente a esses documentos, alguns conhecemos, enfim, o que foi exarado sobre os mesmos, em regra, daqueles, nem sempre o membro da tutela exarava qualquer despacho sobre estes documentos. Nós conhecemos aquilo que foi exarado pelo membro do Governo, era necessariamente um visto. Compreende-se porque eram documentos instrumentais a robustecer a sua opinião. O membro do Governo apreciava esses documentos. Na prática, como referi, eles não emitiam uma opinião, não continham uma opinião da auditoria, era uma síntese, uma preparação técnica de um relatório extenso para dar mais eficácia à sua apreciação pela tutela e nessa medida, portanto, eram objeto de visto e admito que arquivados. Não? Mas poderia não ser, ficariam a instruir o respectivo processo. Ali o que interessava, de facto, decidir e apreciar era o relatório da Comissão de Auditoria. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Deputado, sobre as recomendações do Tribunal, aquelas foram dirigidas à IGF, essas é que poderia conhecer, portanto, era do Governo, como referi, aumentar os recursos da IGF. Eu posso dizer que há uma recomendação da Assembleia da República de 2011 em igual, no mesmo sentido. E em relação aos documentos, e a outra recomendação era para o IGCP remeter também os seus relatórios de avaliação do endividamento à inspeção. Esse relatório, por lei, é enviado já à DGTF, portanto, e o IGCP envia à DGTF. Não lhe posso precisar se já não está a ser enviado, mas a inspeção também tem sempre acesso a esse documento, porque ele, em regra, é carregado no sistema de informação financeira, portanto, o seu envio, digamos assim, é mais uma formalidade, digamos assim, porque o seu acesso é sempre possível. Muito obrigado. Sr. Deputado, não deseja... Muito bem. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Margarida Mano, faz favor. Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento e agradecemos a presença do Sr. Inspetor-Geral da IGF e cumprimento os colegas e demais presentes na sala. O setor tem uma vasta experiência, quer na IGF, onde já entrou, penso que há na década de 90, no início da década de 90, como 92, como também a internet permite-nos ver tudo.
Mas não faz mal, porque se fosse senhor é que não podias lembrar. Mas também no Tribunal de Contas, onde esteve como auditor-chefe de 2009 a 2014, penso eu, e também, enfim, para além de ter trabalhado assessorado vários governos, 4 governos diferentes, de diferentes matrizes, portanto, fez-nos uma contextualização, e digo isto agradecendo e talvez tentando perceber também melhor alguma da contextualização que fez pelo conhecimento que tem, quer com base na IGO, na lei orgânica e com base no diploma, no regime jurídico do setor público empresarial, daquilo que são as competências da IGF relativamente à auditoria no fundo, em empresas do setor financeiro. A questão que eu lhe colocava, um pouco talvez explicando melhor ou explicitando melhor, no modelo que já estará a funcionar, presumimos, melhor do que em 2014 ou 2015, uma vez que o regime jurídico se iniciou em 2014, a questão que eu gostava de colocar é, portanto, especificamente as competências financeiras da auditoria numa empresa do setor financeiro, da IGF, neste modelo, pode-nos explicar quais são e, sobretudo, pode-nos explicar que tipo, no fundo, de auditorias, se é que já foram feitas, entretanto, que possam ilustrar essa competência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada, pelas suas palavras. Como referi, as auditorias pela IGF em entidades financeiras são, à partida e sempre, auditorias de conformidade, um primeiro passo, não é? E também ao nível da gestão, da contratação. Ao nível das entidades financeiras, depara-se com algumas limitações de âmbito e, designadamente, a impossibilidade de emissão de opinião. Posso recordar, a título de exemplo, que a Inspeção, em 2016, realizou uma auditoria a uma instituição financeira, ao processo de alienação de uma instituição financeira. Aí vê quer os aspectos contabilísticos, os aspectos financeiros e os aspectos legais, ao nível de como decorreu a operação, respectivo cumprimento das formalidades legais. Mas deparou-se, neste caso concreto, com esta limitação de âmbito e a impossibilidade de emitir uma opinião global porque não lhe foi facultado o acesso à informação financeira, designadamente os ativos do banco, à informação sobre imparidades. Essa informação, o detalhe dessa informação não lhe foi disponibilizado, tendo que, perante alguns indícios que recolheu, enviar o processo à Procuradoria-Geral da República para obter essa informação. Portanto, só para contextualizar e precisar, portanto, as intervenções no domínio financeiro por parte da IGF têm sempre um âmbito limitado e muitas vezes em matérias de natureza estritamente financeira uma escusa de opinião por limitação de âmbito. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz... De qualquer maneira, quando no relatório do Tribunal de Contas, no contraditório, a IGF, no ponto 39, considera que, e passo a citar, a sua intervenção de controlo no domínio financeiro face à autonomia da respectiva regulação caberá essencialmente a entidades externas, como o Tribunal de Contas, estava a referir-se exatamente a quê? Essa resposta, e portanto remeto para a minha exposição inicial, para a contextualização que fiz dos diferentes níveis de controle. E face aos diferentes níveis de controle e à estratégia que foi definida, face ao modelo de controle e ao que está previsto na lei, porque este controle mesmo das entidades financeiras e todas as entidades do setor empresarial do Estado, aliás, o normativo legal que atribui competência à inspeção é o mesmo que atribui competência ao Tribunal nos termos da lei, e depois remete para a lei de cada uma das instituições
e para as diferentes leis ordinárias que existem e que regulam aspectos para o conjunto normativo que regula as matérias financeiras. E neste momento essa resposta tem que ser contextualizada, como referi, nessa limitação de âmbito e na dificuldade de acesso à informação financeira. Portanto, que ela primordialmente, e entendemos que primordialmente essa intervenção deve ser realizada pelas entidades que dispõem de informação completa, ou que podem emitir uma opinião global sobre a situação das entidades financeiras, o que não é necessariamente o caso da Inspeção-Geral de Finanças. E tendo a Inspeção-Geral de Finanças o controle de cerca de 300 unidades, entidades financeiras, empresas públicas diretas, indiretas, empresas do setor local, portanto tem uma vasta intervenção e uma abrangência tal de intervenção que estrategicamente privilegia a intervenção em entidades não financeiras. Portanto, se bem percebo, quando o Tribunal de Contas refere, na página 6 do sumário, de que não foram obtidas evidências, o que não quer dizer que não tivessem existido, mas que o acionista ter solicitado à IGF ações de fiscalização, aquilo que a IGF responde é que, basicamente, essas ações de fiscalização só podem ser feitas ou cabem essencialmente a entidades externas como o Tribunal de Contas e não a uma inspeção com tutela ministerial. É isso? Eu penso que a inspeção não estava nessa resposta não visava um caso concreto. A inspeção nessa resposta contextualizou a resposta no sentido, como lhe referi, da limitação de âmbito da intervenção da inspeção. E face ao universo que tem de entidades para controlar, senão, e para evitar que os controlos se repitam e que estejam e que sobreponham, não é? Portanto, estrategicamente, atendendo a que há 300 empresas públicas para auditar e para acompanhar desde o setor local, tendo a inspeção competência desde o setor local às empresas do setor empresarial do Estado, portanto, privilegia-se a intervenção nesse domínio em detrimento das empresas financeiras, porque as empresas financeiras, como lhe disse, poderão ser auditadas por entidades que têm um leque de competências mais abrangente e que têm outros instrumentos de acesso à informação que a inspeção não tem. Portanto, digamos que isso é uma resposta que tem que ser enquadrada em termos de sistema vigente. Em termos de sistema, entende-se que as entidades reguladoras e o Tribunal de Contas, com amplos poderes de acesso à informação, portanto, preferencialmente em termos de modelo e de sistema de controle, devem privilegiar as suas intervenções nessas entidades, estando a Inspeção-Geral de Finanças mais presente nas restantes. Penso que é assim que a resposta foi contextualizada e deve ser interpretada. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Isso ajuda-nos a compreender melhor a relatividade dessa indicação do Tribunal de Contas. Relativamente aos relatórios trimestrais da IGF, que, como o Sr. referiu, são informações que reproduzem, não sei exatamente a expressão que usou, mas basicamente que fazem uma síntese das principais conclusões dos relatórios da Comissão de Auditoria e dos principais factos, não só conclusões, eu ia perguntar-lhe quantos relatórios é que no processo, portanto, digamos, no acompanhamento da Caixa, quantos relatórios é que foram feitos pela IGF e qual o objetivo do pedido de análise quando era enviado por ofício, mas qual era o objetivo que estaria por subjacente para elaborar a informação? Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputada. Como eu referi, estes são documentos em que não há a emissão de uma opinião de auditoria, mas apenas a inspeção realiza uma síntese, ou faz uma leitura ativa desses documentos no sentido de enfatizar os aspectos mais relevantes e ver a sua conformidade também em termos dos temas ou dos conteúdos sobre os quais a Comissão de Auditoria se devia pronunciar e se estão ou não expressos nesse relatório.
Portanto, como eu referi, isso são documentos e sob matéria confidencial, são documentos reservados, são enviados à tutela e a tutela, de facto, usa-os exclusivamente e, portanto, no seu processo de decisão. Integram, digamos assim, os processos que estão a ser analisados nos gabinetes ministeriais. Insisto que esse tipo de informação e de opinião, essa sinopse, assim possamos dizer, que a inspeção realizava sobre esses documentos, não contém uma opinião da auditoria. E isso era, em alguns dos próprios despachos e documentos, pode-se verificar isso mesmo, esse disclaimer, a salvaguarda de que a inspeção sobre aqueles documentos não estava a emitir uma opinião. Eu tenho nota, de acordo com as nossas fontes, espero que não me falhe, que essas informações começaram a ser solicitadas pelo Governo no 4º trimestre de 2012 até ao 3º trimestre de 2016. E 15, desculpa. E 15. Exatamente. Peço desculpa. Portanto, o último foi em que o último documento, o último relatório da Comissão da Auditoria da Caixa de Depósitos, sobre o qual a inspeção elaborou uma síntese, foi o 2º trimestre de 2015. Muito obrigado. Faz favor, Sra. Deputada. Portanto, Sr. Inspetor-Geral, portanto, no fundo o pedido não era obrigatório, era um pedido que constituía, no fundo, uma medida adicional de leitura de conformidade ou de conhecimento, ou seja, por essa via a Inspeção-Geral de Finanças tinha conhecimento do relatório da Comissão da Auditoria que de outra forma não teria, é assim? E, portanto, aquilo que está a dizer é que, de facto, não havia uma opinião da auditoria, mas havia uma validação da conformidade, entre aspas, enfim, uma informação, uma síntese e um conhecimento. E, portanto, aquilo que diz é que isto foi feito pelo 19º Governo, 2012, até o 3º trimestre de 2015, e, portanto, a partir de 2015, nunca mais a IGF teve conhecimento de nenhum relatório da Comissão de Auditoria da Caixa? Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente, Sra. Deputada. A partir de... Esse foi o último relatório que a inspeção emitiu opinião. A opinião, não emitiu opinião, produziu uma síntese. Sem opinião, sem emissão de opinião. Muito obrigado. Faz favor. Mas teve conhecimento do que se estava a passar do ponto de vista da Comissão de Auditoria, então até só essa altura. O que significa então que se perguntarmos à IGF se tem conhecimento daquilo que é o acompanhamento feito pela Comissão de Auditoria na Caixa Geral de Depósitos desde o 3º trimestre, o último 4º trimestre de 2015, não tem. A minha questão é, ou houve outra forma pela qual teve conhecimento ou foi envolvido a IGF foi envolvida sobre o que se está a passar do ponto de vista do controle financeiro na Caixa? Muito obrigado. Sra. Deputada, como eu referi, esta ação da IGF decorre no âmbito do apoio técnico especializado aos governos e, portanto, são os membros do governo que solicitam esta intervenção à inspeção. A inspeção só intervém nestes domínios quando é solicitada. Muito obrigado. Faz favor, Sra. Deputada. E, portanto, não foi depois disso. Já agora, uma outra pergunta. O atual governo já solicitou alguma ação de fiscalização à IGF relativamente à Caixa? Não foi solicitada ainda qualquer intervenção à Inspeção-Geral de Finanças. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigado. Eu gostaria agora muito, enfim, rapidamente, o Sr. também referiu a questão relativamente à questão das imparidades, a análise, aliás, até na sequência da questão colocada pelo deputado
Manuel Tiago, de que houve de facto há conhecimento, nós também não temos a partir de certa altura os elementos rasurados, portanto não conhecemos os elementos de todos os relatórios, mas há elementos que indicam que há um aumento de imparidades, um aumento do que conhecemos na ordem, pelo menos nos primeiros relatórios, da ordem da centena, 130 milhões, enfim, por aí por ano, mas, e também foi dito pelo Sr. que no fundo, se bem percebi, que a IGF nunca teria condições para fazer uma análise às imparidades por falta de informação e também, pergunto eu, a IGF não está nas competências, nas suas competências, fazer um Assessed Quality Review ou algo assim, ou considera que está? Estaria se tivesse informação. Muito obrigado, Sr. Em relação à minha pergunta anterior, eu preciso que a inspeção não interveio em 2016 junto da instituição de crédito Caixa de Depósitos, mas foi solicitada a intervir neste domínio junto de outra instituição, de acordo com aquele exemplo que dei há pouco, em que tivemos uma limitação de âmbito junto desta instituição na investigação que estávamos a realizar e, portanto, enviámos os respectivos resultados para a Procuradoria-Geral da República. Em relação a outra questão que formulou, eu pedia desculpa se poderia, eu como estou... Sim, exato, mas como estou com gripe e peço desculpa essa compreensão dos senhores deputados, as competências... falar um bocadinho mais alto, senão... muito obrigado. Ou então chega um bocadinho mais... De facto, as competências da inspeção, a inspeção tem competências para intervir, o problema depois é o âmbito dessas competências ou os meios que tem para as desenvolver, não é? Os poderes, não é? Os poderes que tem e como eu referi, no domínio do setor financeiro, os poderes do acesso à informação protegida por sigilo bancário encontram-se limitados. Senhora Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. É referido a questão das imparidades, mas de facto só no segundo trimestre de 2015, no relatório do segundo trimestre de 2015, é que pela primeira vez é referida, tanto quanto nós vemos da informação, pode estar truncada e não ser correto, a necessidade de capital por parte do Banco Público só se identifica no segundo trimestre de 2015. Mais é dito, basicamente, que no ponto 22, página 2, que a Caixa Geral de Depósitos não irá necessitar de financiamento em 2015, não é expectável nem em 2016, nomeadamente tendo em conta todos os resultados também do Comprehensive Assessment e dos testes de stress, mas só irá necessitar de capital adicional em 2017 até junho para poder reembolsar integralmente os cocos da resto de situação que se está a verificar, porque em 2015 e em 2016 não houve qualquer financiamento ou entrada de capital na Caixa Geral de Depósitos, o que significa que este relatório, enfim, estimaria este cenário. A minha questão é correto que só no segundo trimestre de 2015 surge pela primeira vez referida à necessidade de capital por parte do Banco Público em 2017? Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. A informação que a inspeção tem sobre essa matéria é que foi na 13ª revisão do Plano de Financiamento e Capital que a Comissão de Auditoria assinala que, apesar dos níveis de capital para 2015 e 2016 se mostrarem adequados, a Caixa irá necessitar de medidas adicionais de capital para o reembolso integral dos 900 milhões de euros de obrigações contingentes, portanto cocos, até junho de 2017. Esta é a última informação também do que a Inspeção Geral de Finanças dispõe. Faz favor, Sra. Deputada. Portanto, só para confirmar, e essa informação é tida na 13ª revisão, que é exatamente no segundo trimestre de 2015, certo? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Mano. Termina assim a primeira intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. Ou melhor, a intervenção nesta primeira ronda. Passamos ao Grupo Parlamentar do PS. É o Sr. Deputado João Paulo Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral das Finanças, Senhoras e Srs. Deputados da Comunicação Social, boa tarde. Sr. Inspetor, no relatório, no parecer da Inspeção-Geral de Finanças relativamente ao relatório da Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos referente ao segundo trimestre de 2014, no ponto das conclusões da Inspeção-Geral de Finanças, no ponto 4, a linha E, diz que as imparidades a 30 de junho de 2014 ascendiam a 4.635 milhões de euros, traduzindo um acréscimo de 313 milhões de euros face ao trimestre anterior. Confirma? Faz favor, senhor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Eu queria fazer uma precisão, como eu referi, essas notas técnicas não tinham informação nova nem opinião da auditoria. Portanto, sintetizavam aquilo que estava expresso no relatório da Comissão de Auditoria. Relativamente à informação que diz... Do segundo trimestre de 2014, Segundo trimestre, as imparidades a 30 de julho ascendiam a 4,6, traduzindo um acréscimo de 313 face ao trimestre anterior, sendo destacadas 6 entidades como as mais relevantes em termos de potenciais perdas por imparidade, realçando-se no trimestre ainda o reforço das imparidades referentes a 3 outras entidades. Digamos, isto era o que resultava, foi a síntese dos conteúdos do relatório da Comissão de Auditoria. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, no segundo trimestre de 2014, ou melhor, o relatório da Comissão de Auditoria referente à atividade da Caixa no segundo trimestre de 2014, que foi despachado pelo Sr. Ex-Secretário de Estado das Finanças no dia 14 de janeiro de 2015, já nesta altura, pelo menos nesta data, era de conhecimento do Ministério das Finanças este nível de imparidades que foi detectado no relatório da Comissão de Auditoria e, posteriormente, identificado no parecer da Inspeção-Geral de Finanças, como o Sr. Inspetor confirmou. Queria também questioná-lo sobre o seguinte. Agora, já relativamente ao segundo trimestre de 2015. O despacho do Sr. Inspetor-Geral referente ao parecer da Inspeção-Geral de Finanças sobre o relatório da Comissão de Auditoria do segundo trimestre de 2015 diz o seguinte, e peço para confirmar se é mesmo este o seu despacho, porque a determinada altura aqui pode haver alguma confusão devido à sobreposição do despacho. Concordo, sublinho as conclusões no ponto 3 e a falta de uma opinião global da auditoria. Remeta-se a Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado das Finanças. Confirma este despacho? Obrigado, Sr. Deputado. Confirmo. Pode-nos dizer quais eram as conclusões do ponto 3? Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pretendo todas, Sr. Deputado, pretendo todas as conclusões do ponto 3. Se me permite, Sr. Presidente, eu não levo a mal esta questão, mas eu vou-lhe dizer porquê. Porque o documento que nos chegou às mãos, o ponto 3. E, portanto, se o Inspetor-Geral das Finanças faz um despacho, onde em todos os pontos das conclusões só identifica o ponto 3, e se o ponto 3 vem em branco, é natural que surja... Está bem? Espera aí. Isso agora vamos, o que me importa agora é saber quais são os pontos, vamos agora saber o ponto 3. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. O ponto 3 era o ponto das conclusões, não é? Eu destaquei o ponto das conclusões, eram as conclusões, portanto, apresente informação, eu preciso que apresente o ponto 3 na presente... Só para ver se nós nos entendemos. Não. Se nos entendemos, estamos a falar da mesma coisa. O ponto 3, que aqui, se me permite, visto que estou a olhar para a minha direita, é o ponto 3 em algarismos romanos que diz conclusões. Esse não existe no relatório que os senhores deputados receberam? O ponto 3, conclusões,
Que é a página... O capítulo 3, enumeração romana, é conclusões, sim. Exatamente, é esse. Pronto. Só que parte das conclusões não nos foram facultadas. E, portanto, como o Sr. Inspetor-Geral aqui diz que sublinha as conclusões no ponto 3, e se parte delas não nos vêm facultadas aqui, aproveitando aqui a presença do Sr. Inspetor-Geral... Posso ver, Sr. Deputado? Só para comparar aqui com a... Pelo menos há aqui uma linha que... Melhor é vir aqui e vermos já isso. A explicação é óbvia, o Sr. Inspetor-Geral vai já dá-la. Posso fazer uma interpelação à mesa? Se o Sr. Inspetor-Geral vai dar informações que não foram Não vai. Não vai. Senão eu pedia-lhe para ler o relatório todo. Era isso que eu ia pedir. Vai dar a explicação pela qual elas não vêm. Faz favor, Sr. Inspetor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, como referi na minha exposição, estas informações realizadas pela inspeção, muitas vezes sobre matérias confidenciais, portanto são instrumentais ao processo de decisão, cabendo ao seu destinatário a sua exclusiva utilização e disponibilização. E, portanto, em relação a isto, eu remeti para o ponto das conclusões, verifico da comparação do documento que foi apresentado que apenas foi ocultada a informação sobre clientes da Caixa, onde se identifica nominativamente esses clientes. E, portanto, essa informação não consta, mas digamos que não prejudica a compreensão do conteúdo do ponto 3. Apenas não se identificam os grupos e os créditos com acompanhamento individual, que eram os que estavam enunciados na linha K e na linha J. Muito obrigado. Julgo que as alíneas em causa são a J e a K, e eu, espreitando aqui pelo canto do olho, abusando da minha posição de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, verifiquei que, de facto, estas duas alíneas têm referências expressas a devedores. Será essa a explicação. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor. Muito bem, Sr. Presidente. Nessas mesmas conclusões, na linha C, o parecer da Inspeção-Geral de Finanças diz, a determinada altura, que a Comissão de Auditoria da Caixa aponta para a necessidade de reforço de capital, de modo a permitir o reembolso de 900 milhões de euros de obrigações contingentes chamados cocos até junho de 2017. Portanto, neste relatório, que foi despachado ainda pelo anterior Governo, que era do conhecimento do anterior Governo, da Comissão de Auditoria, da Caixa Geral de Depósitos, que já identificava a necessidade de reforçar o capital da Caixa para o reembolso dos cocos, no nosso entender, e a Inspeção-Geral de Finanças aponta isso e identifica isso aqui nas conclusões, é uma prova de que, de facto, as necessidades de capital já estavam identificadas no tempo da anterior governação. Tanto é que o ex-primeiro-ministro, no dia 31 de julho de 2015 ou no dia 1 de agosto de 2015, ainda antes deste relatório chegar às mãos do Governo oficialmente, porque o ex-primeiro-ministro fez declarações públicas demonstrando grande preocupação e dizendo que a Caixa Geral de Depósitos não estava em condições de reembolsar os cocos, o que é um reconhecimento que, de facto, já havia necessidades de capital naquele período, tinha conhecimento, tinha informação
antes mesmo deste relatório chegar às mãos dos membros do Governo, na altura do ex-secretário de Estado e da senhora ex-ministra das Finanças. Aqui a questão, Sr. Inspetor, é que a Caixa Geral de Depósitos foi capitalizada em 2012 e o plano de negócios foi lançado, avançou em 2013, para um horizonte temporal. E esse plano de negócios foi objeto inicialmente de uma capitalização de 1.650 milhões de euros, sendo que, na altura, o Governo classificou essa capitalização como suficiente para a Caixa Geral de Depósitos desenvolver a sua atividade preponderante que tem no nosso sistema financeiro e na nossa economia. E o que é certo é que ouvimos o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, aqui na passada quinta-feira, dizer que foi um facto que o anterior Governo, o anterior Ministério das Finanças, não controlou de forma eficaz a gestão da Caixa Geral de Depósitos. Não usou todos os meios e instrumentos que a lei lhe faculta e até por vezes lhe impõe, como acionista, e neste caso acionista único, de uma entidade financeira, que tão só é a Caixa Geral de Depósitos, a importância que tem no sistema financeiro no setor público e empresarial. E como não soube controlar de forma eficaz a gestão da Caixa Geral de Depósitos nesse período, também não é, do nosso ponto de vista, de admirar e de estranhar muito que essa falta de controle tenha originado um desvio no plano de negócios de cerca de 3 mil milhões de euros. Ora, aquilo que dizem os relatórios da Comissão de Auditoria, quer o do segundo trimestre de 2014, quer o do segundo trimestre de 2015, é que o plano de negócios já sofria um desvio, precisava de uma intervenção do Estado, do acionista, e que essa intervenção nunca foi acolhida, foi metida na gaveta, porque a grande prioridade era a saída limpa e tentar criar a ideia de que o sistema financeiro estava consolidado. O que veio a confirmar-se que era falso, com os casos Banif e depois com a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Na anterior audição ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, foi dito aqui que não estávamos aqui para apurar, o Tribunal de Contas não estava para apurar responsabilidades, estava só para fazer constatações e fazer recomendações. É evidente que, se esta Comissão de Inquérito entender, pode, obviamente, denunciar e notificar o Ministério Público sobre o puramento de responsabilidades quanto à falta de controle da função por parte do acionista da gestão da Caixa Geral de Depósitos entre 2013 e 2015, mas parece-nos que, do relatório produzido pelo Tribunal de Contas e pelos pareceres produzidos pela Inspeção-Geral de Finanças, que são do nosso conhecimento, ou parte desses relatórios são do nosso conhecimento, e que nas suas conclusões apontam em 2014 e em 2015 para imparidades de valores já bastante consideráveis, perto de 5 mil milhões de euros em 2015, e para a necessidade de reforço de capital também, porque já na altura se percebia no segundo trimestre de 2015 que a Caixa não estava capaz de reembolsar o Estado, reembolsar os 900 milhões de euros das obrigações convertíveis em ações. Parece-nos que a Inspeção-Geral de Finanças fez o papel que tinha a fazer de alerta ao acionista, neste caso ao Ministério das Finanças, de então, e que o acionista não deu qualquer consequência, não deu provimento, não foi capaz e não quis, não assim entender, parece que isto começa a ficar cada vez mais claro por todas as audições e depoimentos que temos ouvido, não quis olhar para esses alertas e para essas chamadas de atenção que foram espelhadas não só nas relatórios das comissões de auditorias, como também nos pareceres da Inspeção-Geral de Finanças. E, para terminar, queria só fazer uma pergunta ao Sr. Inspetor-Geral das Finanças. Se os relatórios das comissões de auditorias que foram enviados para a Inspeção-Geral de Finanças
aqueles que pelo menos foram objeto de parecer da Inspeção-Geral de Finanças, e os alertas foram produzidos nas vossas conclusões, se não seriam alertas suficientes para o acionista que é para quem é o destinatário, que é o destinatário dos pareceres da Inspeção-Geral de Finanças, não seriam alertas suficientes para produzir aqui uma ação de intervenção junto da Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, contextualizando e reportando-me a factos de 2015, a certificação legal de contas de 2015, noto que continham ênfase a nota 41 ao anexo e às demonstrações financeiras individuais, descreve o quadro regulamentar da gestão de capital da Caixa e verifica que são cumpridos os rácios mínimos de capital aplicáveis à sua atividade. No entanto, face às crescentes exigências regulamentares de capital, a Caixa poderá vir a necessidade de capital adicional, processo que terá de ser objeto de análise e aprovação pelo acionista, pelo Banco Central Europeu e pela Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia. Isto na certificação legal de contas de 2015. Em relação à parte final da pergunta do Sr. Deputado, eu queria referir que estas sínteses que a Inspeção-Geral de Finanças fazia são sínteses, não são um parecer porque elas não contêm opinião, são sínteses dos relatórios da auditoria e também, portanto, não têm opinião nem alerta. Digamos, eu não as classificaria como opinião nem como alerta, mas apenas como sínteses de um relatório de uma comissão de auditoria e o destaque das suas principais conclusões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Terminada esta intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Dr. Vítor Braz, agradecer a presença aqui. No parecer que a IGF faz sobre o relatório da Comissão de Auditoria do segundo trimestre de 2014, aponta, enfim, algumas informações que certamente as apontou porque achou relevantes nesta sumarização, nomeadamente o acréscimo de imparidades, um aumento de 313,9 milhões de euros em imparidades face ao trimestre anterior e um significativo desvio negativo de 268 milhões de euros face ao orçamentado, assim como imparidades e provisões que incluem verbas relativas ao Grupo Espírito Santo que contribuíram para esse referido desvio. Depois de ter informado o Ministério das Finanças sobre estes aspectos que considerou mais relevantes, o Ministério das Finanças solicitou alguma informação adicional e, em concreto, solicitou alguma auditoria à IGF, feita pela IGF? Faz favor, Sr. Doutor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Os meus cumprimentos também. Relativamente a este relatório, é um relatório em que eu ainda não estava na inspeção, mas a informação que disponho é que, de facto, a inspeção, e isso posso afirmar, não fez uma auditoria externa, não fez uma auditoria à Caixa. Sr. Deputado, faz favor. Na informação que a IGF produz sobre o relatório posterior, ou seja, sobre o terceiro trimestre de 2014, acha por bem evidenciar o aumento significativo de imparidades relativamente ao trimestre anterior. Novamente pergunto, face a esta informação, se o Ministério das Finanças solicitou informação adicional ou solicitou uma auditoria externa. Faz favor, Sr. Doutor. Não, obrigado. Não, Sr. Deputado, não solicitou. Faz favor, Sr. Deputado. Sobre o relatório da Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos relativo ao quarto trimestre de 2014, a IGF acha por bem evidenciar
imparidades de 50% em créditos não garantidos concedidos a determinadas empresas, diminuição de capital próprio da Caixa em 869,7 milhões de euros, desvio significativo de resultados líquidos no valor de 746,7 milhões de euros e, portanto, novamente a pergunta é se o Ministério das Finanças solicitou informação adicional ou solicitou à EGF uma auditoria externa à Caixa Geral de Depósitos. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não solicitou, Sr. Deputado. Faz favor. Sobre o relatório referente ao segundo trimestre de 2015, aponta-se a necessidade de reforço de capital, a rentabilidade que apresentava um desvio significativo face ao objetivo, na ordem dos 10 pontos percentuais, e a diminuição de capital próprio em 192,2 milhões de euros face a março de 2015. Novamente, e é porque, enfim, para constituir factos, na verdade, pergunto se o Ministério das Finanças, então, solicitou informação adicional ou alguma auditoria externa à Caixa Geral de Depósitos. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não solicitou, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Há pouquinho o Dr. Vítor Brás dizia que nestas informações que eram enviadas ao Ministério das Finanças era regularmente deixado presente que estes pareceres não representavam uma opinião da auditoria. É verdade, isso está presente nos vários documentos produzidos pela IGF. No entanto, sublinha-se que a IGF começa por dizer, apenas evidenciar que não é uma opinião de auditoria. No quarto trimestre de 2014 é isso que refere. No entanto, no segundo trimestre de 2015 sublinha as conclusões deixadas no ponto 3 e diz que falta... Aqui, citando, que é mais simples, diz, sublinha as conclusões no ponto 3 e a falta de uma opinião global de auditoria. Portanto, já não evidencia só que esta informação não representa a opinião da auditoria, mas evidencia a falta de uma opinião global da auditoria. A pergunta que lhe coloco é se considerava necessária, perante os vários relatórios e perante a matéria relevante que existiu nos vários relatórios trimestrais, se era importante haver uma auditoria externa à Caixa. Faz favor, Sr. Doutor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, esta afirmação da inspeção, ela pode identificá-la em outras informações sobre os relatórios da Comissão de Auditoria. Neste último caso, ela foi expressa no despacho, ou foi sublinhada no despacho, porque era uma situação que ocorria e que a inspeção, face ao histórico da sua apreciação desses documentos, entendia que esses relatórios da Comissão de Auditoria seriam valorizados se eles, portanto, se tivessem expressa uma opinião global sobre a atividade da Caixa. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado. Alguma vez falou com a Sra. Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, sobre a situação da Caixa Geral de Depósitos, sobre os relatórios trimestrais produzidos pela Comissão de Auditoria, sobre estes documentos de informação produzidos pela IGF? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando a minha responsabilidade na inspeção, a partir que iniciei funções, já era responsável por esta matéria o Sr. Secretário de Estado das Finanças. Nem com o Sr. Secretário de Estado das Finanças, nem com a Sra. Ministra falei sobre a Caixa Geral de Depósitos. Não tenho memória e posso quase afirmar que não falei. Estes relatórios, como eu referi, eram solicitados à inspeção pela tutela e eram enviados nos termos em que os senhores deputados conhecem. Quando foi nomeado pela então Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, foi abordado o posicionamento da IGF em relação à Caixa Geral de Depósitos, por exemplo? Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Não, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Há pouco, na sua intervenção inicial, creio eu, o Dr. Vítor Brás dizia que a UTAM passaria, a partir de 2013, a ser a unidade especializada para acompanhamento e monitorização do setor empresarial do Estado. No entanto, pelo que se sabe, e sabe-se pelo relatório da Auditoria do Tribunal de Contas, por exemplo, a UTAM não teve acesso a nenhuma documentação previsional e estratégica da Caixa Geral de Depósitos, por exemplo. E, aliás, os documentos carregados na plataforma informática, no CIRIF, nomeadamente os relatórios trimestrais da Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos, foram carregados já em 2016. Portanto, a UTAM não tinha material nenhum com que trabalhar no que toca à Caixa Geral de Depósitos. Aquilo que lhe pergunto é se a IGF, tendo em conta que a Caixa Geral de Depósitos não estava a disponibilizar documentos à unidade técnica, se a IGF, dentro daquilo que são as suas competências legais, atuou junto da Caixa Geral de Depósitos para essa disponibilização de material para aquilo que se considerava ser a nova unidade de acompanhamento do setor empresarial do Estado, em particular da Caixa Geral de Depósitos. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu preciso apenas um aspecto, é que a UTAM iniciou funções após a entrada do regime e o seu diploma regulamentar é só a partir de fevereiro de 2014. Relativamente a essa observação que fez e aos conteúdos do documento do relatório do Tribunal de Contas, a UTAM não solicitou à inspeção a necessidade de intervir no sentido de que lhe fosse enviada a informação. Portanto, presumo que no âmbito das suas competências a UTAM diligenciará no sentido de se dotar da informação que precisa para o exercício das suas competências. Faz favor, Sr. Deputado. Só para clarificar, a UTAM quer então agora a nova unidade técnica de apoio e, enfim, de monitorização do setor empresarial do Estado, não tinha documentação, mas não solicitou à IGF nenhum tipo de diligência para aceder a essa documentação e, ao mesmo tempo, o Ministério das Finanças também nunca solicitou à IGF nenhum tipo de auditoria ou ação inspectiva adicional à Caixa Geral de Depósitos, é isso? Faz favor. É isso, Sr. Deputado, exatamente. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado. Já sabemos que no que refere no que toca à informação relativa ao terceiro trimestre e ao quarto trimestre de 2014, o Sr. Secretário de Estado das Finanças demorou cerca de meio ano a despachar a informação solicitada, fornecida pela IGF e, aliás, foi despachada a 15 dias das eleições legislativas. Portanto, foi despachado já em 2015 informação referente ao terceiro e ao quarto trimestre de 2014. Isto confirma aquilo que o Tribunal de Contas dizia, que há aprovação de contas relativas à Caixa Geral de Depósitos que foram aprovadas sem toda a informação por parte do acionista? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu repito nos termos iniciais preciso a minha intervenção nos termos iniciais, que enquanto documentos internos instrumentais, em regra, são matérias confidenciais, esses documentos integravam os processos e, portanto, nos respectivos gabinetes, competindo apenas ao seu destinatário uma utilização e divulgação. E também referi que estes eram documentos instrumentais, portanto, eles não suscitam a necessidade da prática de um ato e de um despacho. Relativamente a estes documentos, eles não são documentos, são relatórios de uma comissão de auditoria, não são os documentos de prestação de contas. Esses documentos de prestação de contas são apresentados ao próprio acionista pela DGTF. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado. Só uma última questão, Sr. Presidente, Dr. Vítor Brás. O Tribunal de Contas diz
que no seu relatório de auditoria, que conhece já aqui abordamos, diz que a atuação das instituições de regulação e de supervisão previstas na legislação setorial não garante ao acionista nem a maximização dos resultados financeiros, nem uma otimização da atividade da empresa. E diz ainda mais, diz que os requisitos prudenciais não impedem em absoluto a eventual existência de má gestão nas instituições de crédito. Diz isto para concluir, enfim, aqui o Bloco de Esquerda acompanha certamente esta conclusão, que o facto da Caixa Geral de Depósitos estar supervisionada por outras entidades não exime o acionista de fazer outro tipo de controle, de intervenção na Caixa Geral de Depósitos para garantir a defesa do interesse público. No entanto, nós ouvimos a senhora ex-ministra das Finanças desmerecer um pouquinho a IGF neste papel que poderia ter de controlo e defesa do interesse público da Caixa Geral de Depósitos. Eu aquilo que lhe queria perguntar era exatamente isto. Se acha que o facto de existirem entidades reguladoras e de supervisão excepciona o Estado, excepciona o acionista de intervenção, eu termino com isto, e se, por exemplo, se o facto de existirem outras entidades de supervisão exime a atuação da IGF ou de outros instrumentos ao dispor do acionista. Doutor, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu apenas posso responder com a lei e, portanto, nos termos da lei, a inspeção tem competências para realizar auditorias financeiras e de gestão. Referindo-lhe também, conduzindo a minha intervenção inicial, que este tipo de auditorias têm sido feitas historicamente no âmbito da intervenção da inspeção através destas auditorias junto de empresas não financeiras. Muito obrigado, Sr. Passamos então à última intervenção desta primeira ronda, é do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral de Finanças e começar por perguntar, Sr. Deputado Moisés Ferreira, certamente por falta de tempo, só pôde fazer perguntas sobre o período relativo ao governo anterior e, portanto, eu queria continuar para que haja um encadeamento das questões e, portanto, queria perguntar quando é que o atual governo solicitou à IGF a apreciação do relatório da Comissão de Auditoria relativo ao quarto trimestre de 2015. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório, o quarto trimestre de 2015, não foi enviado à Inspeção-Geral de Finanças. Faz Obrigado, Sr. Presidente. Certamente será porque o Governo tinha acabado de assumir funções, portanto, e não teve a oportunidade de o fazer. Eu ia perguntar relativamente ao primeiro trimestre de 2016, quando é que o Governo enviou o relatório da Comissão de Auditoria e solicitou o respectivo parecer da Inspeção-Geral de Finanças. Faz favor, Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Não foi solicitado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Faz favor. Para não ser excessivamente exaustivo e poupar os Srs. Deputados do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda às respostas, eu posso perguntar se relativamente ao segundo trimestre de 2016, ao terceiro trimestre de 2016 e ao quarto trimestre de 2016 não foi solicitado pelo atual Governo aquilo que foi habitual com o Governo anterior, que era o parecer relativo ao relatório da Comissão de Auditoria. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 2016 não foram solicitadas, portanto, não foi solicitada a intervenção da Inspeção-Geral de Finanças sobre os relatórios da Comissão de Auditoria do ano de 2016. Faz favor, Sr. Deputado. Continuando ainda na linha das perguntas feitas pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, apenas com a extensão cronológica, eu perguntava que informação adicional é que o Ministério das Finanças solicitou ao longo do ano de 2016 relativamente à Caixa Geral de Depósitos. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado,
Não tenho, como podem imaginar, presente toda a informação que é solicitada à Inspeção-Geral de Finanças, quer da Caixa, quer sobre a Caixa ou sobre outras entidades. Não disponho aqui de informação exaustiva sobre o universo de entidades em que é solicitada a intervenção e se a Caixa está ou não nesses conteúdos. Tenho apenas a informação que disponho relativamente à Caixa de Depósitos é que no período de 2013 a 2015, porque vinha preparado mais no período em que incidiu até a auditoria, a Inspeção-Geral de Finanças elaborou 23, ou realizou 23 ações no triênio 2013 a 15 sobre a Caixa Geral de Depósitos. Neste momento é a informação de que disponho. Sr. Deputado, faz favor. 12 relatórios, 12... Só um instante. Não, só um instante, porque eu já tinha dado a palavra, mas faz favor. Faz favor. Se o quiser concretizar, eu acho que vale a pena. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa. 12 relatórios, portanto, no período de 2013 a 2015, a Inspeção-Geral de Finanças pronunciou-se sobre 12 relatórios da Comissão de Auditoria, e produziu 11 informações sobre outras matérias diversas, sobre assuntos diversos. No período de 2013, só para detalharmos, elaborou 23 documentos, sendo 12 relatórios sobre a Comissão de Auditoria, o relatório da Comissão de Auditoria e 11 sobre outras questões que agora não vêm. Sim, assuntos diversos. Não tem que esclarecer quais. Está esclarecido, Sr. Deputado João Almeida? Não, estou esclarecido relativamente a esse período, mas é informação suficientemente relevante para nos interessar o comparativo. Mas o Sr. Inspetor-Geral já tinha dito que não vinha... Se posteriormente nos puder enviar essa informação... Seguramente o Sr. Inspetor-Geral depois... Se puder enviar posteriormente a informação à Comissão do mesmo tipo quantas é que aconteceram em 2016 por solicitação do Governo. Continuando... Foi também questionado abundantemente, pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, e penso que não foi o único, sobre solicitações de auditorias externas a realizar pela IGF pelo Governo anterior. E, portanto, relativamente a cada um dos relatórios produzidos em função dos pareceres produzidos em função dos relatórios da Comissão de Auditoria, se em relação a cada um deles tinha sido pedida uma auditoria externa. Não foi possível fazer isso em 2016, porque o Governo não remeteu os relatórios da Comissão de Auditoria para que a IGF os analisasse. Pergunto se ainda assim, e uma vez que o Governo publicamente anunciou uma necessidade urgente de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, com certeza que quem considera que no passado essas auditorias externas eram fundamentais para tomar uma decisão tão importante quanto essa, também o consideraria. Portanto, eu pergunto se o Governo, em 2016, solicitou alguma auditoria externa à Caixa Geral de Depósitos a realizar pela IGF. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 2016 não solicitou nenhuma auditoria à Inspeção-Geral de Finanças. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, para concluir as perguntas cronologicamente atualizadas, pergunto, relativamente ao atual Governo, quantas vezes e com quem é que falou com membros do Governo sobre a situação da Caixa Geral de Depósitos? Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à minha resposta anterior, eu preciso não sei se auditorias sobre a Caixa Geral de Depósitos. Relativamente à sua segunda questão, não falei sobre a Caixa Geral de Depósitos. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à alteração do regime jurídico do setor empresarial do Estado, houve alterações significativas. Eu queria perguntar se, do ponto de vista do Sr. Inspetor-Geral, aquela que foi a alteração produzida pelo Governo anterior reforçou ou relativizou ou reduziu o papel da Inspeção-Geral de Finanças. Faz favor, Sr. Doutor. No âmbito a competência da Inspeção-Geral de Finanças no atual regime jurídico do setor empresarial do Estado manteve-se, tendo apenas visto o seu papel reforçado no âmbito do poder local e face à intervenção também da própria UTAM
Relativamente ao setor empresarial do Estado, o recorte das competências é semelhante e com o alargamento agora ao setor empresarial local. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Inspetor-Geral, uma pergunta também. Nós, relativamente à Caixa Geral de Depósitos, sabemos que tem mecanismos de controle, quer interno, quer externo, designadamente os que realiza a Comissão de Auditoria, o ROC, a Comissão de Estratégia, Governação e Avaliação, a Comissão de Risco, o Auditor Externo, os Conselhos Delegados e, a nível externo, o Banco de Portugal, a CMVM, o SSM e a EBA. O que eu queria perguntar é quais são os dados e as competências que permitiriam à inspeção, ou que permitem à Inspeção-Geral de Finanças, fazer uma avaliação mais profunda da realidade da Caixa Geral de Depósitos do que a que qualquer uma destas entidades pode fazer. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, isso é uma resposta difícil porque só posso pronunciar-me sobre factos e só se nós fizermos, não é? Embora com a limitação de âmbito que temos, não é? Dentro do mesmo âmbito, eu considero os inspectores de finanças tão competentes como os outros auditores. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Inspetor-Geral, a pergunta não era de caráter subjetivo, era de caráter normativo. Portanto, era saber, efetivamente, em termos de âmbito e em termos de competências, se a IGF tem a possibilidade de alargamento de âmbito e tem competências atribuídas legalmente que permitam, de alguma forma, fazer um apuramento daquilo que é a realidade da Caixa Geral de Depósitos que escape ao conjunto de todos estes mecanismos de controle interno e externo. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não conheço todos os conteúdos das diferentes entidades de controle. Como lhe referi, apenas relativamente à inspeção e face ao atual quadro legal, existe esta limitação de acesso à informação protegida por sigilo fiscal. Caso essa informação e a inspeção passe, nos termos da lei, a ter acesso a essa informação, naturalmente, em termos de âmbito, o âmbito será idêntico, pelo menos à própria Comissão de Auditoria e aos controles internos do banco. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, foi aqui citadas e bem algumas conclusões dos pareceres da Inspeção-Geral de Finanças relativas aos relatórios da Comissão de Auditoria que falavam sobre o montante, o volume das imparidades da Caixa Geral de Depósitos. Eu pergunto qual é a opinião da Inspeção-Geral de Finanças atualmente sobre o volume de imparidades da Caixa Geral de Depósitos. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, como referimos, a Inspeção-Geral de Finanças pronunciou-se sobre o relatório da Comissão de Auditoria e, portanto, sobre o último relatório recebido. Como lhe referi, como não temos a fonte dessa informação, era o relatório para a Inspeção, era o relatório da Comissão de Auditoria, em 2006 não tivemos acesso a essa fonte de informação. Em 2016 não tivemos acesso a essa fonte de informação. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso então concluir que aquela informação que foi amplamente citada pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, neste momento não é possível atualizar porque a Inspeção-Geral de Finanças deixou de ter acesso à fonte que lhe permitia fazer esse tipo de avaliação. Faz favor, Sr. Deputado. Em 2016 não tivemos acesso aos relatórios da Comissão de Auditoria. Não nos foram enviados os relatórios da Comissão de Auditoria. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, sendo assim, então só podemos falar de necessidades de capital do segundo trimestre de 2016, uma vez que a partir daí a Inspeção-Geral de Finanças não tem dados e, portanto, não vou fazer perguntas sobre matéria que a Inspeção-Geral de Finanças... 15. Obrigado. E, portanto, o que eu ia perguntar é se no relatório do segundo trimestre de 2015... quando são referidas futuras necessidades de capital da Caixa Geral de Depósitos, se elas têm como prazo 2017 e se em algum documento posterior
a Inspeção-Geral de Finanças transmitiu ao Governo anterior ou ao atual uma antecipação dessa necessidade de capital, ou seja, se transmitiu em algum momento a urgência da recapitalização que implicasse que essa tivesse que ser concretizada antes de 2017. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu sobre essa matéria e só podendo pronunciar sobre factos, penso que já referi aqui este facto, que é na 13ª revisão do Plano de Financiamento e Capital, a Comissão de Auditoria assinala que, apesar dos níveis de capital para 2015 e 2016 se mostrarem adequados, a Caixa irá necessitar de medidas adicionais de capital para o reembolso integral dos 900 milhões de obrigações contingentes até junho de 2017. Até junho de 2017. Faz favor, Sr. Deputado. Muito bem. Sr. Presidente, eu só para concluir uma última questão. Se nos podia reportar que informação é que a UTAM passou a receber ultimamente e que não recebia no passado e que, portanto, permitiu cumprir aquilo que foi a recomendação do Tribunal de Contas? Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não tenho essa informação. Muito obrigado. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Peço desculpa, não percebi. Esta intervenção do Sr. Deputado João Almeida encerra a primeira ronda. Há algum partido que deseje uma segunda ronda? Prosseguir para uma segunda ronda? Não, julgo que o CDS não, porque o Sr. Deputado João Almeida habitualmente ultrapassa o tempo, desta vez ficou antes. Só para pedir que os documentos pudessem ser entregues aos deputados, esse relatório que o Sr. Presidente tem. A intervenção que o... Sim, se o Sr. Inspetor-Geral depois nos fizer chegar a sua intervenção, ficávamos-lhe gratos. Bom, então se não há nenhuma inscrição para a segunda ronda, ficar-nos-íamos por aqui. Agradeço ao Sr. Inspetor-Geral a sua presença e as informações que nos trouxe. Pedi aos Srs. Coordenadores que não se ausentassem, porque temos que agora a reunião da mesa com os coordenadores. É às 5h30? Então pronto, que seja às 5h30, porque eu não mandei convocar para as 5h30. Mandei convocar para o fim da reunião, mas enfim, não tem problema nenhum.